Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amados, queridos, quero aqui pedir desculpa, consertar um erro que ontem no último vídeo eu postei a respeito de Jesus no Getsemane com seus discípulos. Eu havia falado que Judas estava naquele meio, que eram 12 discípulos, quando na verdade Judas não estava naquele meio, não era 12, era apenas 11. E eu quero ler o texto para mostrar para os irmãos que realmente Judas não estava naquele lugar. No livro de Mateus, no capítulo 26, no versos 23 em diante, diz assim: E ele respondendo disse: O que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse: Porventura sou eu, mestre? E ele disse: Tu o dizes. Então, certamente Judas ele não estava ali naquele momento. E a palavra do Senhor veio nos dizendo que Judas, ele, após essa declaração, ele sai e vai até aos fariseus, aos saduceus, aqueles que buscavam destruir ali ao Senhor Jesus, buscavam aniquilar toda a história e o projeto de Deus que estava ali revelado em Jesus Cristo. E Judas ele não estava ali, ele foi para lá para acertar os últimos detalhes para entregar a Jesus. Então houve ali um tratado de Judas para aqueles homens, a forma com que eles iriam identificar a Jesus, porque Jesus era de boca fechada, Jesus era um homem simples e comum como qualquer outro, não se diferenciava em nada. A palavra do Senhor diz que olhando para ele, nenhuma formosura havia para que pudesse ser desejado. Então, aquele homem precisaria identificar a Jesus, porque ele tinha uma intimidade, né? Ele tinha um conhecimento maior do seu Jesus. Então, Judas ele não foi ao Getsemane com o Senhor Jesus para orar, para vigiar, para estar na posição, porque Judas ele tinha sido até mesmo avisado que ele era o traidor e ele confirmou. Então ele não estava naquele meio. A palavra nos fala que Judas ele era um homem preocupado, um homem voltado para aquilo que era desta terra. Uma certa feita, uma mulher, ela entrou em um lugar onde Jesus estava, na casa de Pedro, o leproso, e ela quebra um vaso de alabastro, um vaso caríssimo, um perfume, um nardo cheiroso, perfume caríssimo. Ela quebra e lava e unge os pés de Jesus. E Judas, entre outros, ele murmurou, reclamou: por que aquela mulher fez isso? Por que ela não guardou aquele alabastro para doar para os pobres? Quando na verdade ele não tinha preocupação com os pobres. O desejo de Judas era estar bem financeiramente. Judas, o propósito dele para com Jesus, ele se juntou a Jesus, porque ele acreditava que Jesus veio para livrar Israel da mão de Roma, da serventia. E Judas ele estava alheio ao projeto de salvação, apesar de estar ali junto, vendo, ouvindo, ele não estava realmente voltado para aquilo ali. Judas tinha uma coisa em mente e era seu bem pessoal, sua projeção. Alguns dizem que ele era até o tesoureiro daquele grupo ali, quando as ofertas eram colocadas. Nada confirmado, mas confirmado é que ele era um homem envolvido totalmente com o seu próprio eu,
com a sua projeção. Ele desejava Jesus para a vida dele, para a vida terrena. E quando ele viu que Jesus não era o que ele pensou que era, ele não quis sair com a mão vazia. E ali ele foi tentado por aquelas pessoas que queriam destruir a Jesus, que não queriam serem envergonhadas, porque elas não eram servas do Senhor, elas não estavam dentro de um propósito de Deus. Ela conhecia a palavra, os fariseus, os doutores da lei, que eram os saduceus, os escribas, eles conheciam a palavra, porém eles não estavam comprometidos com a palavra, e Judas era como um deles. Então Judas, ele recebe uma proposta, e como seu coração estava verdadeiramente envolvida com este mundo, com o bem-estar, não é o dinheiro. Ao contrário do que muitos falam, o dinheiro ele não é uma maldição. O dinheiro ele é uma bênção. Porém, a palavra do Senhor diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. E aí Judas ele vem corroborar com isso, ele vem afirmar isso. Porque a palavra do Senhor nos diz que o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E Judas, ele não amou o Senhor seu Deus, porque ele sabia que Jesus Cristo era e é Deus. Mas ele não estava preocupado com salvação, ele não estava preocupado com a sua alma, ele estava sim cego por aquilo que é terreno, por uma posição social, por as condições de se andar melhor, de ter aonde reclinar a cabeça. Ele já deveria estar cansado de estar ali reunido em um lugar simples, em andar, em pregar, em visitar os pobres. Não era aquilo que Judas queria. Judas queria era pompa e circunstância. Judas queria a projeção, porque Judas não estava preocupado em fazer a vontade de Deus, mas a sua própria. Então Jesus chama ele e diz que ele iria trair, porque o único que metia a mão no prato com Jesus era Judas. Jesus ele permitiu, sabendo que Judas o iria trair. Jesus, amor como ele é, ele permite que Judas tenha comunhão com ele, coma no mesmo prato que ele, seja servido por ele. Mas Judas não valorizava isso. E quando Judas ele saiu no outro dia para acertar os detalhes, e ele volta, depois do Getsemane, ele volta, ainda Jesus falando no Getsemane, Judas vem, já havia traído Jesus, já havia dado um preço, aquilo que era salvação para a sua vida, ele já havia vendido, assim como fez Esaú, e ele dá um sinal: aquele que eu beijar, prendei-o este. Jesus, sabendo disso, quando Judas vem, Jesus fala para ele: amigo, aqui vieste. Jesus ainda assim o chamou de amigo. A salvação do Senhor é até o último instante. O amor do Senhor é até o último instante. Porém o Senhor avisou: é necessário que o Filho do Homem seja traído. Mas ai por quem vir essa traição. Melhor fora que nem tivesse nascido. Ou seja, quando Jesus estava falando isso, Jesus não estava falando que Judas teria que traí-lo. Judas não deveria ter, não teria que ser Judas, poderia ser qualquer outro. Mas trair a Jesus é verdadeiramente uma forma covarde, nefasta contra a sua própria vida. E Judas não poderia estar ali no meio, porque Judas não estava em sintonia, ele não estava seguindo as pesadas do mestre, ele estava seguindo as suas próprias concupiscências. E agora Judas ele entrega a Jesus, ele beija o rosto de Jesus, dizendo: mestre, Senhor, Rabi, eu te saúdo. Quando na verdade ele estava enganando a si próprio, porque Jesus sabia de tudo isso. Antes o Senhor já havia avisado para ele. E ele entrega a Jesus. E lá no livro de Marcos vem dizendo a respeito de que assim que ele entrega a Jesus,
vem um remorso em seu coração, em sua alma. E ele diz: pequei traindo um sangue inocente. E então ele tenta devolver o dinheiro ali para aqueles homens que queriam acabar com Jesus, porém aqueles homens não queriam aquele dinheiro. Aquele dinheiro não tinha nenhum objetivo para aqueles homens. O que eles queriam era destruir a obra de salvação na vida de Judas. E ele diz: trair sangue inocente. E a resposta daqueles homens foi: que temos nós com isso? Esse assunto é contigo, isso é problema seu. Então agora Judas, ele joga aquele dinheiro ali e procura uma forca para se enforcar. E diz a palavra do Senhor que ele se enforca em um lugar, e tamanha foi a sua situação que quando ele se enforcou, a parte de baixo se soltou e as suas entranhas caíam. De tamanha foi a força do seu pecado. E assim como Judas, hoje há muitas pessoas que não estão com Jesus, buscando a Jesus para a salvação da sua alma, para a salvação de almas que estão necessitadas. Elas estão vivendo, usando o nome do Senhor Jesus, comendo no prato que é a palavra do Senhor Jesus, mas eles estão traindo a fé. Eles estão traindo os mandamentos de Deus. Eles estão preocupados com suas vidas financeiras. Estão preocupados com seus bem-estar, com a sua projeção. Estão preocupados com uma boa casa, com uma boa mansão, com bons carros. Eles estão tosqueando as ovelhas do Senhor. Eles estão espancando as ovelhas do Senhor. Eles não querem a salvação. Eles estão ali, sabendo que Jesus está sendo pregado, estão ali dividindo o pão com Jesus. Porém, era para sua própria condenação. A palavra do Senhor diz que aquele que come e bebe do corpo e do sangue de Jesus, sem discernir o corpo do Senhor Jesus e o sangue, come e bebe para sua própria condenação. E assim foi Judas, e assim tem sido muitos. Tem alcançado muitas coisas aqui. Aí vocês podem até pensar, mas não é Deus que está dando? Será? Foi Deus que deu aquelas 30 moedas de prata para Judas? Foi vontade do Senhor Jesus que ele vendesse o Senhor Jesus? Claro que não. O Senhor Jesus já havia o alertado. Se ele fosse mais humilde, ele colocaria diante do Senhor a sua vida e falaria: Senhor, eu realmente estou com esse sentimento no meu coração. Eu preciso ser liberto ainda disso, eu não consegui essa libertação. Eu pequei contra ti, eu fui até os saduceus, os fariseus e o vendi. E por certo, a misericórdia do Senhor seria grande. E iria libertá-lo, iria salvá-lo, porque o Senhor disse: amigo, aqui vieste. Ou seja, amigo, não faça isso. Amigo, ainda há tempo, eu sou o teu amigo, eu sou o teu Senhor. Eu sou aquele que fala de amor, eu sou aquele que vive o amor, eu sou aquele que perdoa, que liberto. Tu tem visto, amigo? Mas Judas, ele estava com seu coração fechado para a voz do Senhor. E seu coração estava aberto para aquilo que era terreno. Seus olhos brilhavam para aquilo que resplandecia, mas não era valoroso, não era ouro de verdade, nem ouro era prata. 30 moedas de prata foi o valor que ele deu à sua salvação, ao Senhor Jesus, ao seu bem-estar. E após ter vendido, aquele dinheiro não mais o alegrou. Aquele dinheiro não mais tinha valor para ele, porque a tristeza de se perder a maior bênção que o homem pode ter, o maior presente, o maior tesouro que o homem pode ter, depois que você vende, depois que você desfaz, acontece com a pessoa o que aconteceu com Esaú, que chorou amargamente pela bênção da primogenitura, porém não havia mais jeito. Acontece o que aconteceu com aquelas 5 imprudentes. Abre-nos a porta, o Senhor vai dizer: não os conheço. Acontece o que aconteceu com Judas.
ele vai se suicidar, ele vai procurar a morte, porque a vida já vendeu, a vida ele já se desfez, ele não valorizou a vida. Então Judas ele não estava no Getsêmani extraindo o azeite, mas estava buscando aquilo que era seu, terreno, a morte para a sua própria salvação, a morte para a sua própria vida. E agora ele vai até aqueles que o seduziram e que seduziu a ele segundo aquilo que ele queria. A palavra do Senhor nos diz que nós somos tentados naquilo que nós cobiçamos. E Judas ele foi tentado. Certamente aqueles homens tentaram sondar outros discípulos e viram na fraqueza de Judas. O que Judas gostava? Judas gostava de estar ali no meio deles, Judas gostava de ostentar. Judas havia dado um sinal disso quando reclamou do vaso de alabastro. E aqueles homens estavam muito atentos à fraqueza daqueles discípulos. E viu Judas, e seduziu Judas, e Judas aceitou. Judas não titubeou, Judas não pensou duas vezes, Judas não valorizou a bênção de salvação. E agora aquele dinheiro não tinha mais valor para ele. Porque é assim que o diabo faz. O inimigo das nossas almas, ele nos seduz, ele nos mostra as coisas grandiosas, como fez com o Senhor Jesus, e disse, tudo isso te darei. Mostrou a fama, mostrou tudo que o mundo pode oferecer, as glórias deste mundo, e disse para o Senhor Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Mas o Senhor Jesus o venceu e disse para ele, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Mas Judas, ele aceitou vender a sua salvação por 30 moedas de prata. E depois que vende, acabou, não tem mais jeito. E tem muita gente que está aproveitando o momento do dinheiro na sua mão. Está ali o dinheiro na sua mão, eles estão aproveitando de tudo quanto é forma, estão tendo prazeres e mais prazeres, todos os prazeres que a carne oferece, que o mundo oferece, mas quando eles forem diante da presença do nosso Deus, como nós também iremos, então esse dinheiro não vai valer nada, porque de nada deste mundo nós levamos. Nascemos nu e nu voltaremos para a barriga, não para a barriga, mas nu voltaremos para a terra. Poder até vestir-nos, mas verdadeiramente a salvação, ela é essa única veste que o homem pode levar daqui quando ele partir, é a salvação em Cristo Jesus, essas vestes que o Senhor nos dará. Então nós nascemos sem nada, e sem nada nós vamos morrer, não vamos levar nada deste mundo. Pode fazer um caixão do tamanho de uma cidade para colocar tudo, como era costume de muitos egípcios, colocar muitas riquezas, enterrar no sarcófago, nas grandes pirâmides, para levar para o outro lado, enganosamente. Porém, nada o homem levará deste mundo. Mas, se nós continuarmos fiel até o fim, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos dar uma salvação. Se nós vivermos aqui, vivendo a palavra, pregando a palavra, vivendo a palavra, sendo bênção, buscando a face do nosso Deus, participando sim do corpo de Cristo, discernindo, entendendo que é para a salvação, que as lutas e que as aflições e que as tentações, elas não nos dará uma bênção, mas ela é um peso, porque o que é produzido para este mundo aqui ficará. Mas aquilo que nós estamos produzindo para Deus, a palavra do Senhor diz, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, ou aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Judas, o tesouro dele estava neste mundo, o seu coração estava neste mundo. Nós temos um tesouro não construída por mãos humanas, mas é uma eternidade,
Lá há ruas de ouro, mansões celestiais, vestes brancas e resplandecentes. Andaremos com o Senhor nas ruas de branco, vestido de branco, com a nossa nudez tampada, com a coroa na cabeça, com pedras preciosas, com um novo nome. Nada disso pode se comparar ao que este mundo pode oferecer. Ter neste mundo precioso é o Senhor. Se você tem o Senhor e continua buscando o Senhor, se você não está se deixando corromper, se você não está desanimando, não está desacreditando daquilo que o Senhor tem te mostrado, que o Senhor tem revelado. Às vezes, o inimigo arma um laço e Deus nos fala através de um sonho, através de uma visão, através de um irmão. O Senhor nos fala: olha, o diabo está tentando te corromper. Falou com Adão, falou com Caim. O pecado está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Agora, temos que estar na posição. Como eu falei, Judas não estava no Getsemane. Eu havia falado que estava, mas não estava. Judas estava preocupado com outras coisas. Mas aqueles três, apesar de estar dormindo, apesar de estar sofrendo ali, não conseguindo manter seus olhos abertos, não conseguindo vigiar naquele momento, mas eles estavam junto do Mestre. E o final deles, a palavra do Senhor diz que na Nova Jerusalém tem o nome dos discípulos, dos apóstolos. Porém, Judas foi cortado. A parte de Judas está lá, longe de Deus, no tormento eterno, porque para isso ele viveu. E você e eu, como nós temos conduzido as nossas vidas, temos estado na posição, extraindo verdadeiramente o azeite na nossa prensa, a prensa as nossas lutas, a prensa as nossas dificuldades, a prensa é o desânimo muitas das vezes, a prensa são tantas coisas, mas nós temos que estar extraindo neste momento, nesta prensa, o azeite, buscando a presença do Senhor pela madrugada, buscando a presença do Senhor durante o dia, durante a noite. Você pode dizer: eu não tenho tempo. Tem tempo. Judas também não tinha tempo para o Senhor. Olha o que ele alcançou. Mas aqueles que dão o seu tempo, vigia com o Senhor, com dificuldade, mas vigia com o Senhor, esses alcançarão a bênção e terão seu nome escrito no livro da vida. E no dia em que você morrer, no dia em que eu morrer, se nós não alcançarmos o arrebatamento, nós teremos uma promessa para alcançar, porque fiel é Ele que promete para nos dar infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Ele é fiel para cumprir o que promete. Então vai valer a pena cada momento difícil, cada tristeza, cada luta, cada vigília, cada jejum, cada madrugada, cada choro, cada perseguição. As coisas dessa vida presente não se pode comparar com a glória que em nós se manifestará. Que possamos neste dia não sermos como Judas. Pedro foi repreendido pelo Senhor. Não podeis vigiar 1 hora. Mas ele estava com seu ouvido espiritual ligado. Ele estava ouvindo do Senhor. Enquanto Judas ouviu lá dos seus adversários, do adversário da sua alma, do adversário do seu Senhor. Que temos nós com isso? Isso é problema teu, isso é uma questão tua. Você que vai prestar conta diante de Deus, nós não temos nada com isso. Mas Pedro e os filhos de Zebedeu ouviram. Vigiai comigo 1 hora. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Vamos-nos daqui. Eles continuaram com o Senhor Jesus. Ainda que Jesus foi entregue, eles continuaram com o Senhor Jesus. E Judas não. Judas ele se desviou, ele se perdeu. Quem você tem sido? Qual é a sua posição diante de Deus? A sua posição é a posição daquele que verdadeiramente quer a bênção eterna, ou você tem vivido como o mais miserável de todos os homens,
Porque Paulo diz, se nós esperarmos a Jesus Cristo somente para esta vida aqui, então somos mais miseráveis de todos os homens. Eu quero a salvação em Cristo Jesus. E você? Faça uma análise. Examine, pois, o homem a si mesmo. E coma e beba discernindo o corpo de Jesus. O corpo santo, perfeito e puro. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de busca. Imperfeitos somos, mas vamos colocar diante do Senhor nossas imperfeições e crer que Ele é poderoso para nos colocar de pé e para nos dar aquilo que nós temos buscado, que é a salvação. Que a graça e a paz do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, Filho do nosso Deus e Pai, seja sobre a sua vida. Hoje, até a volta do Senhor Jesus, ou até nós sermos depositados nesta terra. Amém?